Oi, vamos conversar hoje sobre a pior parte do intercâmbio, que é a acomodação. Hoje eu vou contar pra vocês, conversar com vocês sobre o porquê que a acomodação é tão ruim, principalmente no intercâmbio aqui na Irlanda e em Dublin, e alguns perrengues que eu passei com relação à acomodação aqui. Muita gente, depois que vem pra cá, pra Dublin, pensa em desistir do intercâmbio, pensa em não renovar, não continuar morando aqui por conta da acomodação. E esse não é um vídeo pra te desmotivar, pra te fazer desistir, ou enfim, é pra te preparar pra realidade daqui, pra realidade da maioria que não pode gastar muito e acaba passando por essas dificuldades na moradia por aqui. Lembrando que eu vou falar especificamente de Dublin, mas provavelmente em outras capitais onde você for fazer intercâmbio em outros países, deve funcionar de uma forma muito parecida. Como Dublin é a cidade mais requisitada da Irlanda por ser a capital, a maior cidade, a cidade que tem mais oportunidade, que tem um aeroporto que vai para vários lugares, facilidade para viajar. Tem muita gente que vem para cá, tem muita gente que mora aqui. Então as casas têm muitas pessoas. Quando eu digo muitas pessoas, é muitas pessoas mesmo. Não só muita gente nas casas, como também no quarto. Que geralmente quando você chega, você vai dividir o quarto, por questões financeiras. Então aqui em Dublin, por exemplo, já vi casas com 10 pessoas, com 12, com 20, com 22 ou até mais. Isso existe muito, e não é difícil de encontrar por aqui. Inclusive, isso também altera o preço das acomodações. Quanto mais pessoas na casa, menor é o valor, geralmente. Então, quando você vê uma acomodação que parece tudo ótimo, maravilhoso, um preço legal, provavelmente tem muita gente morando naquela casa. E no quarto, era muito comum ter quarto quádruplo, agora tem mais duplo e triplo. Mas eu acredito que se começar a aumentar muito a quantidade de gente aqui na cidade de novo, vai voltar a ter muitos quartos quádruplos para conseguir suportar tantas pessoas na cidade. Não tem acomodação suficiente para todo mundo. E aí você vai ter que encarar uma beliche, por exemplo, e dividir o quarto com mais 3 pessoas. Mas, né, se você não quiser passar por isso, você também pode pagar um pouquinho mais e pegar um quarto duplo ou single, um quarto só pra você, que no caso, né, é um valor bem mais alto. Mas não se desespere, porque também tem casas com poucas pessoas. Você só tem que procurar e não aceitar pouco, não aceitar qualquer coisa. Não achar que só porque as primeiras visitas foram horríveis, você viu casas péssimas com muita gente, é aquilo que você vai ter que ter pra você. Continua visitando e procurando, que em algum momento você vai encontrar alguma coisa legal. É tipo um garimpo num brechó. Então, por conta disso, de ter bastante gente, você acaba não tendo muita privacidade na casa e no seu quarto, caso você não tenha um quarto só pra você. Um lugarzinho pra ter o teu cantinho, arrumar as coisas como você quiser, guardar as suas coisas no armário. Você geralmente vai ter que dividir o armário com mais alguém, se você for dividir o quarto. Você vai ter um espaço na cozinha, uma prateleira, provavelmente na cozinha, e o resto é das outras pessoas. Na geladeira a mesma coisa. E aí eu já vi, por exemplo, casos em que você tinha metade de uma prateleira no armário, ou então você tinha que dividir uma prateleira da geladeira com 3 pessoas, porque era uma geladeira para 10 pessoas. Então é esse tipo de coisa que você não pode aceitar. A cozinha é uma parte que é comum para todo mundo, então mesmo que você vá numa casa com muitas pessoas e tenha alguns banheiros, ou tenha um banheiro para cada quarto, a cozinha normalmente é uma só, um ambiente em comum para todos. E aí tem que ver essa questão de cozinhar. A pessoa geralmente fala, é porque a gente não se esbarra na cozinha, a gente nunca vê as pessoas, mas isso na verdade não é o que realmente acontece, porque por mais que todo mundo trabalhe, tenha uma vida muito corrida, a parte da manhã e a parte da noite, normalmente você vai encontrar muitas pessoas em casa, porque quando o pessoal tá saindo para trabalhar e quando o pessoal tá chegando. É claro que tem gente que tem uma rotina diferente, trabalha de madrugada ou trabalha de noite, mas normalmente você vai encontrar mais pessoas nesses períodos do dia. E aí tem que ver se é possível todo mundo cozinhar, se você é uma pessoa que gosta de mais espaço para cozinhar, se você gosta de silêncio, se você gosta de estar sozinho na cozinha quando você faz as coisas que você tem que considerar. Agora, voltando pro banheiro, quando você pega uma casa que tem um banheiro só, é um pouco mais complicado, porque mesmo se você for dividir uma casa com 5 ou 6 pessoas, que já foi uma experiência que eu tive, pode acontecer às vezes de você querer tomar um banho e ter alguém tomando um banho e demorar bastante, tipo 40 minutos dentro do banheiro, ou de você chegar em casa por um curto período de tempo e precisar usar o banheiro, tá apertado ali e ter alguém que não sai, e aí você tem que segurar, né, e dar os teus pulos aí, ir em algum lugar público, enfim. Ou inclusive muitas casas aqui são com boiler, não são chuveiro elétrico. Boiler é tipo uma grande chaleira assim de água quente, e aí você tem que esperar a água esquentar. Tem casas que tem um boiler ligado 24 horas, então tem sempre água quente, mas tem uma quantidade certa de água, então se todo mundo toma banho no mesmo período do dia, a água quente uma hora acaba, e aí se você for o último, talvez você fique sem água quente, ou talvez você tenha que esperar um tempo aí pra água esquentar de novo. Ou então se o boiler da casa não for ligado 24 horas, você tem que ligar pra esperar a água esquentar. Você tem que se planejar sempre que você for tomar banho pra ligar aí uns 20 minutos, 30 minutos antes. Cada boiler tem um tempo aí pra esquentar a água, pra você conseguir tomar o seu banho quentinho. A limpeza da casa também é uma coisa que gera muito atrito, porque quando você divide casa, cada um faz a limpeza de uma forma, e às vezes tem alguém que é maníaco da limpeza, e qualquer coisinha já tá incomodando, qualquer fio de cabelo. Eu, por exemplo, gente, solto muito cabelo. Então, se eu for me preocupar com os cabelos no chão, eu vou ficar louca da vassoura varrendo o tempo inteiro. E cada um tem um tipo diferente de criação,
tradição, de costumes, hábitos. Isso é uma coisa que é muito legal, é parte do intercâmbio, é uma coisa que eu acho muito interessante, mas que também gera muitos problemas de convivência quando você divide casa. E eu não estou falando com outras culturas, com outros países, eu estou falando de brasileiros mesmo, porque aqui é muito comum que você divida casa com brasileiros aqui em Dublin. Mas isso também acontece muito quando você divide casa com pessoas de outros países. Aí também tem a questão de você pegar uma casa que o pessoal fala que é uma casa tranquila e na verdade tem muitas festas e você não é uma pessoa de festa. Ou então o contrário, você quer fazer festa e as pessoas são muito tranquilas, você não pode levar gente em casa, às vezes as regras não se enquadram com o que você quer. Sempre vai ter alguma coisa que não vai se encaixar, a casa nunca vai ser perfeita porque você está dividindo uma casa. Outro problema muito recorrente é você querer fazer alguma comida, ou querer cozinhar e a louça estar suja. Quando tem poucas panelas, eu já passei por uma casa onde tinha 2 panelas e aí às vezes as 2 panelas estavam sujas e aí você tinha que limpar a sujeira dos outros para poder cozinhar. Então é sempre essa questão de ver com quem que você vai viver, depende das pessoas que convivem com você na casa. Ter o bom senso de limpar as coisas e tudo mais para o próximo poder utilizar. Mas uma coisa que eu também ouço bastante de amigos meus é acontecer de comerem a sua comida ou de usarem as suas coisas. Às vezes você deixa as coisas no banheiro e você percebe que tem mais alguém utilizando além de você, ou então que a tua comida tá acabando, ou que você vai comer alguma coisa e não tá mais lá. É uma coisa que pode acontecer. Também como intercâmbio, intensifica muito a emoção das pessoas, acontece de pessoas surtarem, então de você morar com alguém e a pessoa de repente surtar. Algumas pessoas não têm um equilíbrio emocional muito estável, muito forte e com essa intensificação dos sentimentos e com as coisas que acontecem no dia a dia, enfim, problemas, algumas pessoas acabam surtando. E aí acontece todo mundo se mudar da casa por causa de uma pessoa. Porque daí a pessoa que surta não vai se mudar da casa, e aí você acaba tendo que passar por esse perrengue de encontrar outro lugar para morar. E aí, é claro, conviver com outras pessoas, morar com alguém, é uma espécie de casamento, porque você vai passar ali todos os dias com a pessoa, por mais que cada um tenha a sua rotina, cada um tenha a sua vida, você vai se encontrar com a pessoa em algum momento, você vai realmente conhecer alguém quando você mora com a pessoa ou quando você viaja, é o que eu geralmente digo, que eu realmente acredito. E às vezes os defeitos das pessoas, com o tempo, você não vai conseguir lidar. Ou então pequenas coisas que não costumavam te incomodar, vão começar a te incomodar e você vai começar a implicar com qualquer coisa, ou então vai criar ranço de alguém. As coisas, elas se acumulam e depois de um tempo que você passa morando com alguém, é inevitável que algumas coisas comecem a virar problemas muito maiores do que realmente são. Então acontecem brigas por coisas bobas, enfim, e amizades podem ser destruídas. Então assim, é bom realmente pensar muito antes de morar com um amigo, conseguir realmente se auto-observar, saber se você vai conseguir lidar com isso, se você vai conseguir se comunicar, resolver as coisas com conversa, porque realmente acontece de amizades acabarem por conta de convivência. E aí alguns perrengues que eu passei por conta de acomodação. Eu já mostrei pra vocês aqui todas as minhas acomodações em Dublin, todos os lugares que eu morei vocês conhecem, já tem tour em todas as casas, que foram 3 no caso. A primeira delas eu acho que foi a única que eu não tive perrengue, que foi um Airbnb que virou acomodação fixa para estudante, porque era início de pandemia, e aí eu consegui ficar lá por 3 meses e foi uma acomodação ótima, localização muito boa mesmo. E foi na minha segunda acomodação que começaram os perrengues. A minha segunda acomodação foi numa casa de indianos e tinha um deles, que era o mais velho, que estava dormindo na sala. A brasileira que me apresentou a casa, apresentou pra mim e pra minha melhor amiga quando a gente ia se mudar, falou que esse cara ele ia sair em uma semana, que ele tava ali provisoriamente e que ele já ia voltar pro país dele. Ia sair em uma semana. Depois que a gente se mudou pra casa, a gente descobriu que na verdade o contrato da casa estava no nome desse cara, ou seja, ele não ia sair dali, ele provavelmente não pagava aluguel e a gente não tinha sala. Aí vocês pensam que sacanagem dela mentir, porque provavelmente ela sabia, mas muita gente aqui vai às vezes contar uma mentirinha ou outra pra conseguir passar a vaga, porque aqui quando você vai entrar numa casa, você paga o aluguel e o depósito. Geralmente o depósito é pago pra pessoa que está saindo, a pessoa que você vai ocupar o lugar. E aí quando você vai sair da casa, quando você tem que colocar alguém no seu lugar para você conseguir esse depósito de volta, que é geralmente no valor de 1 mês de aluguel. E para você colocar alguém no teu lugar, algumas coisas as pessoas omitem. Então quando você acha que alguma coisa está estranha, se você desconfiar de alguma coisa, não acredite nesse negócio de que é provisório. Pode ser que seja, mas pode ser que não seja. Então se alguma coisa está quebrada na casa, se alguma coisa não está funcionando, o dono da casa vai vir consertar, não sei o que, fique sempre com o pé atrás. Nessa mesma casa eu também passei pelo problema de que eu aluguei a minha cama por um valor, que era um valor especial para a pandemia, e 1 mês depois que eu estava morando na casa, na verdade o indiano chegou para mim e para as minhas amigas que estavam dividindo o quarto comigo e falou que na verdade o valor ia aumentar para outro e que a gente podia sair da casa se a gente quisesse e tudo mais, mas a gente tinha recém se mudado, então assim, é um trabalho ficar se mudando o tempo inteiro. E aí o aluguel
barato, que foi o motivo pelo qual a gente tinha se mudado, na verdade se alterou em um mês, que era para ser por 5 meses um valor, foi só por um mês e depois aumentou. Em seguida também aconteceu da gente querer mudar para uma outra casa e a gente pagar o depósito, mas aí a gente não conseguia passar a nossa vaga nessa casa dos indianos e aí a gente acabou perdendo o depósito da outra casa que a gente tinha pago para se mudar. O que eu posso dizer? A época de pandemia é um pouco mais complicado. Se planejem bem e pensem muito bem antes de tomar as decisões por aqui. Nessa casa atual que eu tô agora, aconteceu que eu me mudei e um mês depois que eu tinha me mudado, apareceu a dona da casa aqui na nossa casa falando pra gente que ela não estava recebendo o aluguel. E aí ninguém entendeu nada, porque quem tinha alugado pra gente a casa era uma brasileira que trabalhava para o dono, que era o que nós achávamos. Mas aí então a gente descobriu que na verdade a dona da casa tinha contratado esse cara a alugar a casa semanalmente como um Airbnb e essa brasileira ajudava o cara do Airbnb que era contratado pela dona da casa a colocar brasileiros aqui, a colocar gente aqui pra morar. Então era tipo uma sublocação da sublocação. E acontece que boa parte dessa grana não tava indo pra dona, mas não era culpa nossa. Na época a gente achou que a gente ia ter que se mudar, enfim, a gente tava só mal informado mesmo, a gente não tinha a informação correta, mas ela entendeu e a gente acabou conseguindo solucionar todo o problema, fizemos o contrato diretamente com a dona da casa e deu tudo certo, tanto que eu consegui morar 8 meses aqui. E aí o próximo problema que tivemos é que como a casa não era mais sublocada, porque quando era por essa brasileira, ela que cuidava de todas as contas e tudo mais, a gente só passava o dinheiro. Como a partir daí a gente alugou diretamente com a dona da casa, todas as contas passaram a ser nossa responsabilidade. A gente teve que criar uma conta de energia, de gás, de lixo, colocar o nosso nome na conta, número do cartão. E aí uma pessoa ficou encarregada de fazer isso. E aí vem a questão de que é bom e é ruim morar numa casa que não é sublocada. Acho muito mais seguro, né? Você tem um contrato diretamente com o dono, provavelmente você vai pagar menos, mas aí tem essa questão da responsabilidade com as contas. E se você divide a casa com muita gente, você tem que confiar nas pessoas que você mora. Então, até a gente decidir quem que ia ficar responsável por essas contas e tudo mais, foi uma longa conversa. E aí, é lógico, tivemos problema com o quê? Com as contas. E daí a menina que ficou responsável pelas contas se mudou. Ninguém queria colocar o nome na conta, ninguém queria colocar o cartão, mantivemos o nome da guria, mas aí continuou sendo debitado do cartão dela. E aí nós descobrimos que, na verdade, o plano que nós tínhamos feito era um débito automático mensal, só que o débito automático ele não era referente ao tanto que a gente estava realmente gastando durante o mês. A gente estava pagando uma quantia muito menor do que a gente estava gastando. Então a gente estava devendo já uma quantia muito grande para a companhia de energia. E aí tivemos que ligar lá para tentar resolver, não conseguimos, é tudo muito difícil, muito complicado. E no final das contas, quem teve que ajudar a gente foi a dona da casa. Mas eu acredito que também dependa da companhia de energia. E aí, é claro, o último problema de acomodação, que é uma das piores coisas aqui, é a procura de acomodação. Já tem vídeo sobre isso aqui no canal, vou deixar aqui no card para vocês. Mas é uma das coisas que mais desmotiva por aqui, porque você vai ver muita casa ruim, muita casa com muita gente, você vai fazer visitas e as pessoas não vão gostar de você, não vão te retornar ou vão escolher outra pessoa para ficar com a vaga, porque as visitas aqui que você faz nas casas são quase entrevistas, né, para você saber como é que é a rotina um do outro e tudo mais, ver se as personalidades, a forma de pensar e tudo mais se é compatível para morar junto, e às vezes as pessoas não gostam de você e você não é escolhido para morar naquela casa. É aquele sentimento de homeless, estou sem casa, estou sem lugar para viver. E por isso que eu digo que no começo do intercâmbio é interessante você vir com uma acomodação estudantil para você não ficar, né, com esse sentimento de desamparo, porque depois que você tá aqui você tem amigos, você não vai ficar na rua, sempre vai ter alguém que vai te ajudar um pouco, mas de uma certa forma você tem que se virar sozinho, porque no começo do intercâmbio é bem mais difícil. Então é bom se você não conhece ninguém aqui, tá vindo sozinho, você vir talvez com uma agência, vir com uma acomodação estudantil, para você conseguir, né, se precaver de alguma forma, porque pode acontecer de você não encontrar uma acomodação boa em uma semana, e aí não vale você pegar qualquer coisa no desespero. Espero que esse vídeo não tenha assustado vocês, não foi essa a intenção do vídeo. A intenção do vídeo é realmente trazer a realidade do que é morar fora, o que é morar no exterior, principalmente em Dublin, na Irlanda. Você vai estar sozinho, é você por você, e vai aparecer muita coisa ruim no caminho. Você só não pode aceitar qualquer coisa, porque querendo ou não, a tua casa tem que ser o teu lugar seguro, o lugar para onde você volta depois do trabalho, depois da escola, e você se sente bem. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, não esquece de deixar o teu like, se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos, e a gente se vê no próximo vídeo.